Oi. Agora foi. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Todos alimentados, alimentadas? Bem, muito boa tarde a todas e todos aqui presentes no dia de hoje. Eu me chamo Lidiane de Paula, estou como subsecretária de Mulheres na Prefeitura do Rio de Janeiro e hoje aqui na 22ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa estaremos finalmente lançando a 3ª edição do Mapa da Mulher Carioca. Aplausos, por favor. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse lançamento. O Mapa da Mulher Carioca, ele é um documento muito sério, contendo dados públicos sobre a cidade do Rio de Janeiro e sobre as mulheres da cidade do Rio de Janeiro. Já estamos na 3ª edição do mapa, a primeira foi em 2021, 2022, agora 23, e ano que vem teremos mais uma, se tudo der certo. As mesas de debate da Secretaria da Mulher, hoje no Observatório Internacional de Democracia Participativa, têm por objetivo fomentar que este observatório possa ter mais mesas voltadas para a temática de gênero, visando garantir a inclusão e representatividade de vozes e perspectivas femininas. A realização dessa mesa é essencial para que a conferência seja verdadeiramente ampla e inclusiva, perpetuando essa pauta para as próximas edições. Aqui, faço nosso agradecimento ao nosso parceiro institucional, o IRI, que está aqui com a gente hoje, que são os grandes financiadores das 4 mesas temáticas de gênero desse observatório, que a Secretaria da Mulher vai estar conduzindo também. E para dar início à nossa cerimônia de abertura, dar início ao nosso lançamento da 3ª edição do Mapa da Mulher Carioca, quero fazer um convite a uma parceira institucional de muitos anos, muito querida, que já esteve na nossa Prefeitura do Rio de Janeiro, foi uma colaboradora muito grande da 1ª edição do Mapa da Mulher Carioca, quando foi secretária, e hoje é a nossa deputada federal, Laura Carneiro. Bom, primeiro, boa tarde. O script não era esse, mas nós estamos numa fase de esforço concentrado em Brasília, e eu ou saio agora ou eu perco o avião. A ideia era que todas estivéssemos juntas um pouco discutindo a questão de gênero. Mas queria fazer uma pontuação e, mais do que tudo, em meu nome, no nome do prefeito Eduardo Paes, um agradecimento a Joyce Trindade. Hoje, nessa conferência internacional, nós abrimos durante a manhã, discutimos um pouco de democracia participativa, mas a Joyce traz, nesse momento, um documento muito importante para o Rio, para o Brasil. O Mapa da Mulher Carioca diagnosticou todos os problemas na área de saúde, de assistência, de violência, enfim, todas as questões de gênero da nossa cidade, e a partir desse documento serão possíveis as melhores políticas públicas a serem desenvolvidas. Então, eu pedi para falar muito rapidamente, mas para saudar, agradecer, Joyce, o trabalho da Secretaria, o trabalho dessa equipe de mulheres e homens de boa vontade, homens que têm alma feminina, como eu costumo dizer, que conseguiram entender essa temática, a importância da temática da mulher para nós todas, que fazemos parte da sociedade carioca. É uma cidade onde a maioria é de mulheres, composta de mulheres, e nem sempre os nossos espaços estão garantidos como nós gostaríamos. Então, agradecer a todas e todos que estão aqui entre nós, mas especialmente a secretária Joyce Trindade por esse trabalho excepcional que foi elaborado pela Secretaria e que vocês vão ter a possibilidade de acompanhar a partir de agora. Muito obrigada, desculpa ter que me ausentar, mas a atividade em Brasília me denota um avião, e ou eu pego ou eu perco a votação. Muito obrigada, prazer em estar com vocês. Muito obrigada, deputada Laura Carneiro, sempre muito parceira da Secretaria da Mulher e uma grande mulher defensora das nossas pautas, onde mais é necessário, não é mesmo? E aí, para a gente poder dar continuidade no nosso dia de hoje, no nosso lançamento da mesa do Mapa da Mulher Carioca, quero convidar também para o uso da fala agora a nossa secretária Joyce Trindade. A gente não estava no script, mas a gente compõe a mesa. Vamos lá. Então, vamos compor a mesa, a pedido da nossa grande secretária de Políticas e Promoção da Mulher. Quero chamar aqui ao palco, então, primeiro, Marcela Ortiz, que é diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública. Luísa Brunet, que é ativista e empresária.
Helena Berto, uma das principais executivas de comunicação e inovação do Brasil. Hoje é a diretora global de diversidade e inclusão da Nubank. Rafaela Bastos, que é a nossa mediadora da mesa e também é presidente do Instituto Fundação João Goulart. Agora, cadê a Ana? Ana Rocha, por favor, nossa representante do Ministério da Mulher. E agora, com vocês, nossa super secretária Joyce Trindade. E aí, mulheres do Rio! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo pós-almoço, o estômago ainda se localizando, vários rostinhos de amigos e parceiros de caminhada. Uma honra e um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece ainda, sou a Joyce Trindade. Tenho a honra e o privilégio de estar como secretária de Políticas e Promoção da Mulher, ou seja, trabalho todo santo dia para 3,6 milhões de mulheres da nossa cidade, que é quase o tamanho de um país. Luísa, teve uma vez, eu sempre conto para minha equipe essa história, uma vez eu estava num jantar, né, com alguns consulados, e aí alguns consulados europeus, onde de fato, né, o país é um pouquinho menor, em quantidade de pessoas também. E nessa conversa, um dos cônsules falou, Joyce, no meu país eu tenho 4 milhões de pessoas. E a outra falou, no meu país eu tenho 5 milhões de pessoas. Eu falei, então, só de mulheres na cidade eu tenho 3,6. Então, significa que os nossos desafios é o tamanho de uma nação e significa também que nós temos uma nação de mulheres prontas para ocupar o mercado de trabalho, para transformar a realidade do Rio de Janeiro e, assim, a gente efetivamente garantir a equidade de gênero e as transformações necessárias. Porque, como eu sempre falo, sabe, Marcela, é que quando a gente transforma a vida de uma mulher, a gente transforma a vida de gerações. Então, que a gente possa ter esse compromisso efetivo de investir em políticas públicas para as mulheres, investir num futuro onde todas nós possamos viver. E aí, por isso que a gente tem essa mesa incrível com a Helena, com a Ana, com a Rafa. Temos aqui também vários convidados especiais, nosso cônsul Dirk, quem mais? Nosso time incrível do IRI, que estava com a gente desde o ano passado, conversando, como debatemos sobre gênero na cidade do Rio de Janeiro, e o IRI veio com todo o nosso apoio para poder construir esse debate, e essa cooperação internacional é sempre fundamental. Quero aqui pedir uma salva de palmas em especial para todo o time da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, a SPM Rio, que está aqui presente também. Ali o fã-clube. Porque uma coisa que eu sempre falo é que, de fato, né, para a gente efetivar as políticas públicas, a gente precisa de pessoas. Ainda não robotizaram esse serviço. Quero muito cumprimentar aqui nossa líder Glória, que além da grande liderança da Ronda Maria da Penha, também é conselheira do Conselho Municipal de Mulheres. Mas a gente dizer que o servidor público é a ferramenta de transformação social. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma gestora pública comprometida com dados, comprometida com a evidência e comprometida com a democracia, né? E isso é fundamental, porque com a democracia e mulheres, a gente efetivamente consegue transformar a realidade. Mas vamos para a parte boa, porque eu sou uma grande faladeira, né? E para eu não me atrasar e não atrasar todas as minhas companheiras aqui, mostrar para vocês o mapa da mulher carioca, que é o nosso mapeamento de dados sobre o cenário das mulheres do Rio de Janeiro, ou seja, cada uma de vocês está aqui representadas, beleza? Vou seguir aqui o script, que a minha equipe, né, fez um slide, aquelas coisas todas. Então é importante seguir o script. Vamos lá. Eu acho que o slide está errado. Muito provavelmente. Não é esse slide. Se alguém puder ver para mim, agradeço. Não é esse aqui, não. Vou deixando eles tocarem o barco, daqui a pouquinho eu volto. Mas vamos lá. O Mapa da Mulher Carioca nasceu em 2021. Como foi isso, Joyce? Foi basicamente a partir de qual cenário? O Eduardo Paz, nosso prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tinha sido eleito em 2020. E nesse processo todo, a gente se conhece na caminhada, né? E eu com meu jeitinho doce, porém bem assertivo, falando, chefe, prefeito, precisamos construir políticas públicas para as mulheres. E o Eduardo falou, então me apresente proposta, Joyce. E literalmente foi assim. E nesse processo todo, eu junto com toda a minha equipe, entendemos que era necessário a gente compreender qual era o cenário das mulheres na cidade do Rio de Janeiro.
onde elas estão, qual o cenário da saúde, da segurança, da questão da educação e assim por diante. Porque sabemos que a segurança pública é um desafio, entretanto, existem muitas outras potências mal exploradas que nós precisamos, com certeza, evidenciar. Então, dentro desse cenário, em 2021, nós construímos a primeira edição do Mapa da Mulher Carioca. Eu acho que começou ali, eu vi vários rostinhos olhando para lá. A construção do Mapa da Mulher Carioca, que é justamente essa ferramenta que consolida dados, que traz para a gente informações concretas e mapeamento cartográfico sobre onde está a violência, mas também onde está a potência das mulheres na nossa cidade. Isso para a gente tem sido fundamental, porque não adianta eu tirar do meu próprio conhecimento e do próprio desejo do meu coração, da minha cabeça, aquilo que é melhor para a cidade. Eu, enquanto gestora pública, enquanto secretária municipal e enquanto política, preciso me basear em evidências e, assim, avançar na concretização de serviços públicos. E eu vou fazer aqui um ato que é me autocronometrar, porque senão, gente, não vai dar certo. Pronto, comecei. E aí, vamos lá. Mapa da Mulher Carioca. Vamos um passo aqui. Foi. Então, o Mapa da Mulher Carioca tem como principal objetivo investigar as áreas e atributos diretamente atrelados à atuação da administração pública, buscando auxiliar na formulação de políticas públicas. É o levantamento de série de indicadores sobre a cidade do Rio de Janeiro. Sendo bem poucas palavras, são dados e evidências sobre as mulheres do Rio de Janeiro, usando o que já temos de informação, porém colocando as mulheres no centro dessa construção. Beleza? E aí... Ih, gente, eu não sei brincar nisso aqui não, hein? Ai, meu Deus. Eu estou apontando para o lugar certo? Sei que eu estou fazendo não, hein, colega? Eu estou fazendo isso. Ah, acho que é com força. Como que é? Girl Power. Tem representante ali, vamos lá. As mulheres representam 54,4% da sociedade do Rio de Janeiro, ou seja, 3,6 milhões de mulheres. Então, mulheres, vocês estão todas aqui representadas no nosso mapa da Mulher Carioca. E, novamente, como eu disse no início, nós temos uma nação de mulheres que precisam ser evidenciadas, que precisam ser colocadas no mapeamento da cidade, que precisam ser diagnosticadas e, a partir disso, a gente desenhar propostas efetivas e construtivas para um futuro melhor para o nosso Rio de Janeiro. E aí as perguntas baseadoras da gente foi: quem são as mais de 3,6 milhões de mulheres? Uma boa pergunta, né? Vou trazer um exemplo claro. Eu sou cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cadê minha mamãe? Mãe, minha mãe está por aqui. Simone, está ali? Ah, está ali em cima. Desce depois, mãe, vem para cá. Minha mãe foi criada no bairro de Padre Miguel. Uma mulher de 50 anos que viveu dores e desafios de ser uma mulher nos anos... Que ano você nasceu, mãe? 73, onde o racismo, onde o machismo tinha outras evidências, certo? Nesse contexto, minha mãe me tem, há 26 anos atrás, quase 27, que em breve é meu aniversário. E nesse cenário, eu, enquanto uma mulher jovem, preciso o quê? Entender esse outro contexto. Quais são os impactos da perspectiva de gênero sobre também a vida dessa mulher, então jovem, que sou eu? Quais os desafios de gênero sobre a vida de uma mulher acima de 60 anos, acima de 80 e das nossas meninas? Então, quem são essas mulheres do Rio de Janeiro? Porque cada uma de nós temos desafios, dores, mas também soluções concretas. Então, é importante a gente saber diferenciar, é claro, entendendo que fazemos parte de uma classe chamada mulheres, entretanto, cada uma com seus desafios diferenciados. Eu, por exemplo, sou cria da Zona Oeste, bairro de Cosmos. Quem são as mulheres que moram na Zona Sul, na Barra da Tijuca, no centro, em Madureira e toda a Zona Norte? Quem são as mulheres do Rio de Janeiro? E essa sempre é a nossa pergunta que baliza nosso mapeamento. Quais políticas públicas existem e abarcam essa pluralidade de mulheres, ou seja, essas diversidades de mulheres que existem no Rio de Janeiro? E como construir um orçamento sensível a gênero? Essa também é uma pergunta para a gente fundamental, onde o prefeito Eduardo Paes, eu quero aqui saudá-lo e sempre reforçar esse compromisso dele, que foi transformar a cidade do Rio de Janeiro uma cidade referência na equidade de gênero.
Porém, para a gente transformar o Rio de Janeiro nessa referência do que precisamos de money, plata, dinheiro. Então, a gente precisa de orçamento sensível a gênero. E hoje temos orgulho de dizer, eu vou pedir uma salva de palmas no final dessa frase, tá? E hoje temos orgulho de dizer que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade que mais investe em políticas públicas para as mulheres. Agora é com vocês. E é de verdade, tá, gente? Não é marketing, não, é de verdade. Só ver lá no Diário Oficial, portal de transparência, tudo certinho para vocês observarem. Então, não adianta blá, blá, blá. Não adianta, Joyce, eu gosto de mulheres. O que adianta é orçamento, o que adianta é trabalho. E é isso que nós temos compromisso de fazer na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem alguns indicadores que visibilizam, né, as múltiplas formas de desigualdade que contemplam nossas mulheres. Importante dizer que uma mulher negra tem uma vivência diferente de uma mulher branca. E assim por diante com mulheres de quilombo, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres que são trans, mulheres que são lésbicas, mulheres que são bis, e assim por demais. Todas as diversidades de mulheres precisam ser contempladas. Então, nós trazemos esse mapeamento também para que a gente possa dizer, cada uma de vocês, quais são suas dores e quais são suas potências. Então, não há possibilidade de colocar a gente numa classe única. Nós somos diferentes, porém, nos encontramos na categoria mulher, certo? E também a questão de território. Como eu falei para vocês, eu sou da Zona Oeste, o território mais perigoso para as mulheres na cidade do Rio de Janeiro. E a gente precisa dizer exatamente onde está a violência para garantir a segurança. E é esse o nosso trabalho também, a partir desse mapeamento. A questão etária também, enfim. Gente, eu sou muito fracote, foi. Vamos lá. Primeira edição, Mapa da Mulher Carioca 2021. Segunda edição, Mapa da Mulher Carioca 2022. E a terceira edição, Mapa da Mulher Carioca 2023. Lembrando que cada um desses mapas correspondem ao ano anterior. Então, o mapa de 2023 corresponde aos dados de 2022. Ok? Todo mundo na mesma página. E ano que vem, teremos o mapa 2024. Assim desejamos e assim já estamos trabalhando. E cadê a Bianca aqui? Bianca, vem aqui do meu ladinho rapidinho. Uma salva de palmas para a Bianca, gente. A Bianca foi a coordenadora que liderou o processo do mapa na edição de 2022 e 2023, né, Bianca? Sim. 22 e 23. Em 2021, a gente teve uma outra parceira também, Ana Beatriz, e toda uma equipe incrível de mulheres. Elas agora estão em outros desafios, e a Bianca veio coordenar essa etapa. Enfim, gostou do desafio, Bianca? Muito bom, gostei. Fala aí muito. rapidinho com o pessoal. Um minutinho. Gente, eu gostei muito. A gente recebeu materiais de todas as secretarias, várias instituições, aqui representadas também algumas, né? Então, é um trabalho de um ano inteiro. Queria agradecer muito a minha equipe, que esteve ao meu lado, que a gente correu muito atrás de cada número, cada material, conferimos cada número, cada linha desse material. Então, assim, muita dedicação e muito empenho de todas as secretarias também, de pessoas que estão nos bastidores, pessoas que estão trabalhando com os dados e que, nesse momento, a gente consegue apresentar aqui e reunir tudo na temática de gênero. Então, é uma coisa muito relevante, não só para a gente, né, da SPM, mas de outros setores que também trabalham a temática, porque é um tema super transversal. Então, queria agradecer aí a todo mundo. Todo mundo nos bastidores, palmas para eles. Obrigada, Bianca. Eu sempre falo que eu apareço na TV, tudo mais, porém, a minha equipe está lá nos bastidores, ralando todo santo dia pelas mulheres do Rio, e a gente precisa sempre evidenciar os servidores públicos, porque eles que fazem todo dia também acontecer a máquina pública. Então, esse é o nosso mapa da mulher. Opa, passei demais, mas não tem problema não. Esse aqui é o nosso sumário, bem técnico. Nós começamos a primeira edição com 77 páginas, a segunda edição com 85 páginas e a terceira edição com 228 páginas. Por que trouxemos isso, gente? Porque são muitos dados. Vocês vão ver uma demonstração efetiva sobre cada uma das categorias da vida das mulheres da cidade do Rio de Janeiro. Sobre saúde, sobre educação, sobre território, sobre segurança pública e assim por diante. Então, por favor, peço que todas vocês, especialmente pesquisadoras, né, mestrandas, universitárias, doutoras, enfim, todos os servidores públicos se utilizem desse material, porque a gente realmente fez uma investigação aprofundada sobre quem são as mulheres da cidade do Rio de Janeiro.
Esses aqui são alguns dos indicadores, beleza? Mobilidade urbana, cultura, mulher em situação de rua, mulheres encarceradas, essa edição agora tem um pouco mais desse tema, migrantes e refugiadas, servidoras do Rio. Então, a gente conseguiu contemplar ali um cenário bem interessante, né, nessa composição. Educação, vou passar bem rapidinho. Mulheres representam 62% das matrículas em cursos de graduação no Rio. Importante contextualizar isso. Sempre dizem, mulheres não estão preparadas para o mercado de trabalho. Mentira! Nós somos 62% das matrículas em cursos de graduação, ou seja, estamos preparadas para o mercado de trabalho. O que não faz a gente ascender no mercado de trabalho se chama patriarcado e machismo. Entretanto, nós estamos prontas para poder assumir. Então, fica aqui a dica para as câmeras e todas as outras pessoas que vão ouvir, que empresários, servidores, homens, lembre que estamos prontas para ocupar todos os espaços, beleza? Eu gosto de deixar o recado, que é importante, né? Porque os homens precisam se comprometer nessa luta também, gente. Então, a mensagem eu sempre direciono também para vocês. Educação, saúde. Então, nós temos aqui cenário sobre os óbitos maternos na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem um índice elevado sobre justamente a mortalidade materna, e aqui vocês podem ver alguns territórios que têm esse número agravado. Vocês vão ver uma coincidência ou não, que nada é coincidência, que é justamente o cenário da Zona Oeste, sendo sempre o cenário mais hostil, vamos dizer assim, e mais roxinho, consequentemente, certo? Saúde. Mulheres em situação de rua, aí o cenário já muda, mulheres em situação de rua, a gente vê que é mais o cenário do centro e Bangu, não sei se vocês conseguem perceber isso. Lembrando que o território de Bangu, Realengo e adjacência foi recentemente informado como os territórios que mais temos mortes por questões de segurança pública e armas e assim por diante. Então, apesar de não aparecermos na narrativa, as nossas juventudes, as nossas mulheres têm sido muito mortas nesses territórios da extrema Zona Oeste, de Santa Cruz até Realengo. Deixa eu ver, para os gringos, deixa eu mostrar aqui para os gringos. Foi? Só para mostrar aqui para o pessoal que é de fora, que é o seguinte, quando eu me referi à Zona Oeste, é esse território aqui, ok? Para quem está perdido no Rio de Janeiro se localizar. Zona Oeste, nós estamos aqui na Barra da Tijuca, Barra Jacarepaguá, Zona Sul do Rio de Janeiro, Centro e Zona Norte, ali em cima. Eu gosto de bem informar, que facilita a nossa vida também, para vocês entenderem. Bem professora, né, que eu sou, desculpa, gente. Emprego e renda, que a gente tem uma taxa sobre desocupação por gênero das nossas mulheres, né, vendo que justamente os homens, a desocupação é menor, enquanto as mulheres é muito mais alta. Temos aqui também a questão do feminicídio, muito inspirado no dossiê construído pelo INSP. Aqui está a nossa parceira Marcela, que vai também desdobrar um pouco mais a fala dela sobre segurança pública. E é claro que a gente traz um olhar mais aprofundado para a cidade, né? Então, os dados que a Marcela já constrói, nós utilizamos parte deles, porém, contextualizando ainda mais no cenário da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos ali o território da Zona Oeste, a extrema Zona Oeste, como mais agravado, seguido Zona Norte, outra Zona Oeste, que é a Barra da Tijuca, e assim por diante. Aqui sobre o estupro, os casos de estupro na nossa cidade, novamente, o cenário se repete muito similar ao anterior. Aqui sobre homicídio doloso, então, tem os casos de feminicídio, mas também os casos de homicídio doloso, onde algumas dessas mulheres são taxadas como homicídio doloso, porém, foram casos de feminicídio. Claro que não são todas, mas muitas das vezes acontece isso. Como podemos ver, o mesmo cenário de segurança se repete na cidade do Rio. Aqui a violência contra a mulher, novamente a gente vê a repetição na mesma região da cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente fala principalmente das notificações das denúncias formais de violência contra a mulher. Aqui é sobre a diversidade das mulheres, a violência psicológica e física. Dentre as mulheres lésbicas, no ano de 2023, foram maior do que no ano anterior. Então, a violência psicológica e física para o grupo de mulheres lésbicas tem crescido na nossa cidade. E até o mês de abril de 2023, as mulheres negras representaram 66% das notificações de violência. Ou seja, a maioria das violências notificadas perpassam
por esse corpo que fala com vocês, que é o corpo de uma mulher negra também. Vamos lá. Mobilidade urbana, a gente tem dados aqui falando sobre importunação sexual, né, e podemos perceber que é um dado bem desafiador, né? A gente tem alguns parceiros, como por exemplo a L'Oréal, que tem sido uma grande aliada da gente nessa caminhada, onde temos feito campanhas para justamente conscientizar nós mulheres sobre os dados da importunação sexual e assédio nas ruas. E eu quero fazer uma enquete aqui. Qual de vocês, mulheres, já passaram por alguma importunação sexual ou assédio no transporte, na rua e assim por diante? Festa? Acho que todas, né? Então é isso. 88% das mulheres do nosso país já sofreram assédio nas ruas. E, consequentemente, eu sempre falo muito, Rafa, para os homens em especial, muitos me perguntam, Joyce, como eu combato a violência, porque eu não quero que a minha filha sofra violência. Eu sempre reforço, então, muito provavelmente a sua filha vai passar, mas que você se comprometa para que esse cenário mude. Porém, a gente precisa que vocês entrem nessa luta. Então, papais de meninas, ou esposos, ou homens comprometidos com a vida, por favor, entendam que a luta não é só nossa, a luta também passa por vocês. Vamos lá, outro dado é sobre óbitos em acidente de transporte no município, e a gente é muito segura no transporte público, por isso que a gente morre menos quando a gente está dirigindo. Então, como que é aquela frase da direção de mulheres? Mulher no volante, segurança constante, na verdade, né? Essa frase que a gente tem que usar. Então, queremos mais mulheres dirigindo na cidade do Rio de Janeiro, não só no transporte, mas também na direção dos espaços públicos e privados. Olha como a gente é segura, meu Deus do céu. Próxima. Gente, eu não sei mexer nisso de verdade. Foi. Migrantes e refugiadas, a gente também tem dados sobre a rede de suporte na nossa cidade para esse público, sendo a maioria dos serviços a partir do âmbito institucional. Aqui é sobre a nossa Secretaria da Mulher. Quando começamos, eu adoro esse mapa, nós começamos assim em 2021, e agora estamos assim em 2023. Palmas para esse mapa, gente. E eu acho que só para reverenciar, só para poder demonstrar para vocês, Joyce, eu vi que nos mapas, eu não consigo voltar, gente. Consegui. Eu vi que nos mapas o dado de mortalidade, de estupro, de importunação, estava mais aonde, gente? Na Zona Oeste. Consequentemente, eu já ia xingar aqui. Consequentemente, o nosso maior investimento tem que seguir para onde? Então, dados já evidenciam tudo que a gente realiza, certo? Esses aqui são nossos colaboradores. E é isso. Gente, agradecer demais a cada um de vocês por estar aqui. Agora eu peço muito que vocês escutem essas mulheres incríveis, que a gente faz uma seleção muito cuidadosa de mulheres que vivenciam a cidade, que atuam no tema e que trabalham para um Rio de Janeiro melhor e um país melhor, consequentemente. E para encerrar minha fala, reforço que ter dados, ter mapas, ter evidências, significa que nós valorizamos a academia, valorizamos a universidade pública. E eu quero aqui muito pedir uma salva de palmas também para todos os acadêmicos, para todos os estudantes de universidade pública, para todos os estudantes de universidades, porque vocês fazem isso aqui acontecer também. Então, salva de palmas para todo mundo que pesquisa a nossa sociedade, porque sem vocês, nós, enquanto gestores, não temos para onde seguir. E falo isso também porque eu sou pesquisadora, então pedir palmas para mim também, brincadeira. E aí, gente, só para dizer que... Não, era brincadeira. Mas só para dizer que se a gente quer uma política, se a gente quer uma política pública, se a gente quer uma democracia efetiva, nós precisamos das mulheres na construção desse futuro e nós precisamos das mulheres evidenciadas e, consequentemente, pautando esse futuro. Não adianta a gente celebrar apenas mulheres no mês de março ou em outros meses temáticos. Nós estamos vivas 365 dias por ano. Então, nós queremos ser evidenciadas em cada um desses dias, com política pública de verdade, com orçamento destinado a cada uma de nós, com a nossa participação em todos os espaços de tomada de decisão. Nós precisamos entender que democracia sem mulheres é falha e não é democracia. Então, que nós possamos nos comprometer com esse passo que é demonstrar que nós existimos, que a violência sim tira nossas vidas, mas que nós precisamos estar seguras, com acesso a políticas públicas, com dignidade, porque quando a vida de uma mulher é transformada,
toda a sociedade também é transformada juntas. Então, obrigada por vocês e passo a palavra para a Rafaela Bastos seguir com esse caminho. Fica mais fácil para ler as mini-bios. Vou sentar. Boa tarde a todos presentes. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui na presença da Joyce. Joyce ontem compartilhou nos seus stories um Reels inspiracional, falando, né, quando ela fez o Enem, que a redação era sobre a violência contra a mulher, e hoje ela está aqui liderando as políticas públicas, como ela diz, dessas milhares e milhares de mulheres cariocas. Eu sou geógrafa de formação, então também é um outro motivo o qual eu me sinto feliz de estar aqui com vocês, porque a gente está falando sobre um mapa da mulher carioca. E o que é um mapa? Um mapa é uma representação. Mas mais do que isso, ele traz escala, ele traz dimensão do objeto que acontece na realidade com a superfície que a gente vive. Ou seja, o que está acontecendo no Rio de Janeiro está mapeado. E quando a Joyce fala que mulheres negras sofrem mais, está mapeado. Quando a gente fala sobre diversidade, a importância de se mapear é chegar próximo da realidade diversa que está no nosso Rio de Janeiro e que precisa de políticas públicas. Então, um mapa é uma lupa nessas representações, nessas dimensões e, principalmente, um instrumento que não deixa ninguém para trás. Então, eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas, mais uma vez, a Joyce Trindade e a esse instrumento tão importante de política pública. Bom, vamos começar a nossa mesa de discussão, porque eu acho que as contribuições que essas mulheres incríveis e potentes da nossa sociedade vão trazer para vocês é de extrema importância, e eu queria que vocês abrissem a mente de vocês para as ações que vocês praticam, onde vocês já atuam. Escutem, bebam dessas palavras, para que vocês já saiam daqui hoje modificados. Acho que esse é o principal motivo de um debate, de uma discussão. Bom, vou começar pela Marcela. Vou falar aqui a mini-bio da Marcela. Essas mulheres têm mini-bios, mas elas são bigs, potentes. Marcela é diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, é formada em Direito pela UFRJ, com atuação na Polícia Civil do Rio, onde acumulou experiências na área criminal e coordenou o Núcleo de Investigação de Feminicídio. Também atuou como corregedora da Secretaria Estadual de Educação. Marcela, por favor, faça sua contribuição para essa pauta que está tão bem definida no mapa da mulher carioca. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Queria começar cumprimentando a nossa secretária Joyce, a quem cumprimentando. Eu cumprimento toda a sua equipe da Secretaria da nossa cidade, da mulher, a cumprimentar essas mulheres inspiradoras que estão aqui conosco, Luísa, Helena, Ana, dizer que é uma grande honra estar ao lado dessas mulheres tão inspiradoras, a cumprimentar aqui a nossa superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher, a doutora Tatiana Queiroz, também uma parceira aqui de Labuta, quem cumprimento todos os demais presentes aqui conosco. Muito boa tarde a todos. Vou pedir desculpas, estou um pouquinho rouca, porque semana passada nós tivemos o lançamento do dossiê Mulher, tive o privilégio de ter a secretária Joyce lá conosco, que, aliás, está em todas, né, gente? A Joyce está em todas, eu sempre encontro com ela. Lembro quando você assumiu, tomou posse no seu cargo, foi lá no ISP conversar com a gente. Então, mesmo estando hoje um pouco rouca, eu faço muita questão de estar aqui hoje, reconhecendo e aplaudindo o seu trabalho. Eu sei que não é fácil, né? Só dando uma breve contextualizada, eu sou a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, talvez algumas pessoas não conheçam.
O ISP é uma autarquia, nós somos vinculados à Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, e dentre as nossas principais missões está a de consolidar e divulgar os dados oficiais da segurança pública do Estado. Então, a minha área ali é mais para a segurança pública. Mas como, no final das contas, o crime é um fator multicausal, né, com origem multicausal, acaba que tudo desemboca na violência, né? Então, está tudo de uma maneira articulada. E, por isso, eu fico tão feliz de ver um trabalho como o Mapa da Mulher Carioca, porque os dados são a nossa matéria-prima lá, né? Eu acordo e vou dormir falando em dados, né? Eu chego lá no Palácio para ter qualquer tipo de reunião de segurança pública, é um assédio. E os dados, como é que estão? Estão bem, não estão bem? É aquela loucura atrás, porque também a nossa missão como um órgão de assessoramento, fazer com que os nossos dados não fiquem só nas prateleiras, né? Realmente é um trabalho lindo, eu estou apaixonada pelo mapa, ficou brilhante, com diversas informações extremamente relevantes, mas, além de todo esse trabalho, que é extremamente complexo, na produção desses dados, né, não é fácil. De repente, quem não tem muito conhecimento dessa área pode achar que é simplesmente pegar o dado, né, Bianca, e simplesmente divulgar. E não é isso. A gente precisa criar um banco de dados, a gente tem que verificar a afirmação dos dados, né? Precisamos confirmar se, de fato, os dados correspondem à realidade, fazer uma limpeza em todo o banco de dados, para aí sim passar para a próxima etapa, que é uma etapa muito corajosa também, a da divulgação, né? A gente acaba lançando luz para as nossas feridas, né? Mas, se a gente quer fazer um trabalho sério, comprometido, não tem jeito, tem que ser com base nesses dados. São eles que vão embasar as nossas políticas públicas. Então, por isso, eu fico tão feliz em ver um trabalho como o Mapa da Mulher Carioca, e não poderia deixar de registrar aqui a minha admiração pela Joyce, porque eu sei que você é extremamente atuante, sensível e consciente da importância da gente fazer políticas públicas com base nessas informações. Os dados, eles são informações que servem como ferramentas de algum aspecto da realidade que a gente quer observar, que a gente quer analisar. Então, ele é importante em todos os aspectos da nossa vida, né? Se a gente quer fazer uma viagem, por exemplo, e a gente quer se programar, aproveitar bem a viagem, o que a gente faz antes? A gente pesquisa para fazer um bom roteiro, né? Para não chegar lá na hora, no lugar que a gente vai conhecer, ficar cego, não saber para onde a gente vai. Tudo que a gente faz na vida com planejamento, a gente faz melhor. A gente produz mais, a gente é mais eficiente. E os dados são fundamentais justamente para que a gente tenha esse planejamento. E assim é em todas as áreas da nossa vida, inclusive para o gestor público, né, para a nossa administração pública. Quando a gente usa o dado para embasar os nossos equipamentos estatais, com certeza a gente produz políticas públicas mais eficientes, que é o que todo mundo quer, aproveitar melhor o recurso público, né? Como a Joyce falou bem, a gente viu que a violência está mais concentrada na zona oeste da nossa cidade, a violência contra a mulher, e, por isso, os recursos públicos, os aparelhos da cidade foram alocados mais ali na zona oeste. É isso que a gente espera, né? Que os nossos dados realmente saiam das prateleiras e possam efetivamente embasar as políticas públicas. Para finalizar, como a minha área é a área da violência, né, da segurança pública, eu queria falar rapidamente sobre a parte da violência que a gente viu aqui no mapa. E eu gosto de comparar a violência sofrida pelas mulheres no nosso estado, né, na nossa cidade, como uma escada, né? Em cada degrau que vai aumentando nessa escada é um nível da violência que vai aumentando contra a mulher. Por isso, é tão importante as mulheres denunciarem no primeiro sinal de violência, ainda que essa violência não deixe rastros, né, não deixe marcas, como é o caso da violência psicológica, é um tipo de violência que tem sofrido muito no nosso estado, né, o que demonstra ainda mais um desafio.
né, para os nossos gestores. Lidar com a violência é um grande desafio, né, porque é uma violência que acontece preponderantemente intramuros, na casa das pessoas. Como é que a gente entra na casa das pessoas para evitar que a violência aconteça, né? Então, é extremamente complexo e um enorme desafio. E por isso a importância dessas mulheres que estão sendo vítimas, denunciarem. É claro que o ideal seria que essas mulheres procurassem uma delegacia de polícia, que também está a doutora Aurian representando o DGPAM, que elas procurassem uma delegacia ou chamassem o 90, a Polícia Militar, para denunciar o seu agressor. É claro que isso seria o ideal, porque é só com o início, né, da investigação que os atores do sistema de justiça criminal vão poder atuar e esse agressor será punido, que a punição é essencial, seja para preservar a vida dessa mulher, a dignidade, a integridade física, como também tem o seu caráter preventivo, pedagógico, né? Mas a gente entende que nem todas as mulheres estão prontas para denunciarem. E aí, que mais ainda a importância do trabalho que você vem realizando. Joyce, nem todas as mulheres estão preparadas para denunciar, a denúncia é muito difícil. A mulher fala de uma pessoa da família dela, do convívio dela, às vezes, de um chefe do trabalho. Então, a gente precisa entender, a gente não sabe o que a mulher está passando para não estar pronta de fazer a denúncia naquele momento. Mas nem por isso o Estado, os órgãos governamentais, o município, pode virar as costas para essa mulher. Essa mulher, mesmo assim, precisa ser acolhida. E existem muitas maneiras que a gente acolhê-la, né? Então, os nossos equipamentos de saúde, quando atendem uma mulher vítima de violência, na educação, nas escolas, quando a gente trata sobre a violência e melhor instrui os nossos estudantes. Então, tudo isso são formas de acolhimento. E, principalmente, nós, cidadãos, também temos o nosso papel, como quando a gente escuta alguém que está sendo vítima de violência, né? É muito importante que a gente não inverta os papéis. Vítima é vítima, autor é autor. Nunca a vítima é a responsável por uma agressão, né? E só da gente estar pronto para abraçar, para a gente ouvir essa mulher que está sendo vítima, isso já é uma grande forma de acolhimento. Se pudermos orientá-la, então, o que fazer nesse momento, melhor ainda. Daí a importância da gente conhecer o mapa da mulher carioca, deveria ser livro de cabeceira de todo mundo, e, mais importante ainda, o trabalho que a Joyce, toda a equipe, a Secretaria da Mulher, está realizando aqui na nossa cidade. Então, gostaria de agradecer pelo convite de participar desse momento e, mais uma vez, deixar registrada a minha admiração por esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Luísa, vamos te conhecer um pouco mais aqui com a sua mini bio e também ouvi-la nessa sua trajetória. Bom, gente, Luísa é ativista e empresária. Teve um relacionamento de 5 anos com o empresário Lírio Albindo Parisotto até 2016. Após Luísa ser agredida pelo companheiro, se tornando uma referência na luta contra a mulher. Luísa, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui nessa tarde com vocês, falando de um assunto tão delicado e importante. Parabéns, Joyce, essa amiga querida que faz um trabalho espetacular à frente da Secretaria da Mulher. Uma menina jovem, competentíssima, e demonstra o quanto ela já está, né, falando com muita propriedade desde muito tempo, com a sua mãe maravilhosa, que está aqui na plateia. Ela vê ela de cima para aqui para baixo, para ver mais de perto a sua filha. Que orgulho, né? Que legado, que orgulho. Bom, eu sou a Luísa Brunet, hoje eu tenho 61 anos, eu tenho uma filha de 35, um filho de 24, e a violência doméstica, ela permeou na minha vida desde muito jovem, porque eu sou filha de violência doméstica. Eu assisti a violência doméstica dentro da minha própria casa, nos anos 70, de 6 aos 12, regularmente. O meu pai ele era alcoólatra e muito agressivo, tinha empregos não fixos. Então, a minha mãe, desde sempre, eu via ela trabalhar para fora, ela era costureira, e ela conseguia manter a casa, trabalhando e organizando a vida das 5 filhas que ela tinha, um filho. Quando a Joyce fala que a mulher está preparada para o mercado de trabalho, eu concordo. Porque a mãe solo, a mulher que quer se libertar,
seja da violência ou ter sua autonomia financeira, ela precisa realmente estar preparada para o mercado de trabalho. E a gente encontra várias plataformas para que essa mulher tenha esclarecimento, que possa escolher uma profissão que ela goste, que se dedique. E a mulher, quando ela consegue um emprego, ela não desiste desse emprego, né? Ela trabalha realmente com muita vontade, porque ela precisa manter a sua casa e seus filhos com esse dinheiro que ela ganha. O que eu vejo assim, na mudança da mulher hoje, em relação às empresas, é essa parte muito importante, que é o acolhimento, que a gente tanto fala, que é ter uma ouvidoria da mulher dentro das empresas, esse comprometimento, né, essa responsabilidade social das empresas, para que as mulheres que trabalham nas suas empresas, que é o maior legado, o maior ativo que uma empresa pode ter, ainda são pessoas, mas principalmente a mulher pela sua dedicação, mas que elas possam ter um espaço para poder compartilhar as dores que elas sofrem em casa e dentro do trabalho. Então, acho que é um papel muito importante. Já existem políticas públicas contundentes dessa forma, e que cada vez mais existe um entendimento de que essa parceria das empresas, da sociedade civil, ela tem que ser muito responsável para que a gente possa ter realmente tranquilidade, paz, e poder trabalhar dentro de uma empresa com segurança. Então, essa é uma mudança muito importante, que a minha mãe, nos anos 70, não encontrava. A minha mãe acabou organicamente, sem ouvir falar sobre essa questão da violência de gênero ou violência doméstica, assim como a mãe da Joyce. A minha mãe hoje tem 83 anos, imagina quando ela casou, ela tinha 18, com 20 e poucos anos já tinha 3, 4 filhos, e ela acabou saindo da violência de uma forma que ela achou que seria uma libertação. Ela veio do Mato Grosso do Sul com todos os filhos dentro de um ônibus, e ela veio para o subúrbio do Rio de Janeiro, em Aúma, Pilares, por ali. São os 2 lugares que eu morei quando era menina, além de Nova Iguaçu, e outros lugares também de subúrbio do Rio de Janeiro. E quando a gente vê hoje, como a gente está bem assessorada, né, com tantos lugares em que a mulher pode buscar ajuda aqui no estado do Rio de Janeiro, eu fico muito orgulhosa, porque apesar de ter nascido no Mato Grosso do Sul, eu me sinto muito carioca, eu sou apaixonada por essa cidade. Eu me tornei modelo muito cedo, tive a oportunidade de morar em alguns países, e eu sempre fui e voltei, porque eu realmente gosto do Brasil demais e gosto do Rio de Janeiro. E entrar nessa pirâmide que a minha mãe entrou, sem saber como se defender, foi difícil para ela. Eu, aos 12 anos de idade, eu fui destinada a trabalhar numa casa de família, justamente em Aúma, numa favela vertical, onde eu sofri um abuso sexual aos 12 anos de idade. Era outro tema que não se falava, era um tabu, era velado, ninguém falava sobre isso. Isso acontecia muito. A gente tinha que ficar se esquivando desse tipo de assédio dos homens, e esse assédio só aumentou. Isso é um tema que eu falo muito, porque eu acho que quando a gente é vítima, você consegue entender a dor de uma outra vítima. Você consegue olhar uma criança e saber que, de fato, ela sofreu violência sexual ou violência, qualquer outro tipo de violência, quando você foi vítima de algumas violências. A gente fala sobre importunação sexual no ônibus. Eu convivi com isso demais. E hoje, quando eu vejo que é uma lei, que isso já as mulheres têm essa segurança, eu fico muito feliz de ter passado por isso e não ter sabido me colocar dentro do ônibus, ou pedir ajuda, ou pedir socorro, me levantar. Nós ficávamos congeladas. Muitas meninas como eu, que andava de ônibus ou de trem, você ficava congelada, onde o ato era praticado na sua frente, do seu lado. Então, a gente não tinha voz. Então, são esses ganhos que me deixam muito feliz como mulher, como ativista, como mãe, como sociedade civil. E a gente tem agora essa questão da violência psicológica, que é uma violência que fere demais as mulheres. E ela agora é tipificada como crime. Mas como considerar isso, né? Porque eu conheço muitas mulheres que eu trabalho com isso agora. Eu amo o que eu faço, eu me sinto no meu melhor momento, não só no Brasil, mas fora do Brasil, falando para as mulheres imigrantes, que são mulheres que sofrem duplamente, porque muitas delas são aliciadas no Brasil, com promessas de uma vida melhor, e a gente quer ter uma vida melhor para ajudar nossa família aqui, para ter nossa independência, para ter orgulho de fazer algo extraordinário até fora do Brasil, e elas acabam sendo aliciadas e caindo em plataformas de tráfico humano, e passa pela plataforma de tráfico sexual, entre outras coisas. Conversei com algumas vítimas, e elas se encontram realmente em dificuldade. A gente tem mais de 4 milhões de mulheres brasileiras imigrantes vivendo no mundo inteiro. E eu tenho tido a oportunidade de falar bastante para essas mulheres, e aqui no Brasil também. As políticas públicas são muito importantes, né, para dar esse apoio e essa forma de que a mulher se sinta segura. A gente tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei completa, mas eu vejo que fora do Brasil, quando eu vou falar, na Europa, por exemplo, não existe uma lei que assegure a mulher. Ou seja, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem 180, 190. Eu, quando fiz a minha denúncia de violência doméstica, eu fiz no Ministério Público de São Paulo, eu fui muito bem atendida no Ministério Público, onde correu o meu processo de agressão física. Tem outro processo correndo também,
que é reconhecimento de união estável. As mulheres que sofrem violência e vão buscar ajuda, elas precisam ter coragem e paciência, porque, infelizmente, a justiça ela é lenta por si só. São muitos processos acumulados e eu acredito que isso, no futuro, vai ser amenizado. Mas as mulheres que passam por esse processo, elas acabam ficando doentes com essa expectativa e espera, e eu sinto muito por isso, porque eu sei o quanto é difícil, eu passei por isso, mas, felizmente, o meu processo acabou me trazendo uma grande alegria, onde ele foi condenado 4 anos depois, mas é uma espera incansável. E eu vejo que cada vez mais a gente tem tido ganhos. Eu tenho me colocado à disposição da justiça, à disposição das mídias, das campanhas, para motivar as mulheres, da importância, como você falou, de fazer a denúncia. Eu acho que é muito importante que as mulheres façam a denúncia. Existe um questionamento que as mulheres, algumas, elas justificam assim, mas se eu fizer a denúncia, eu tenho medo de ser morta. Infelizmente, isso tem um percentual pequeno que acontece ainda, né? A gente tem visto que a escalada da violência doméstica tem crescido demais. A forma como as mulheres têm sido mortas por feminicídio é constrangedor para a sociedade, o impacto que isso tem na sociedade. Então, é muito importante, como já foi falado aqui, de que a sociedade também tem a responsabilidade de lidar com isso, ouvir mais, prestar atenção no que está acontecendo, se colocar à disposição e ajudar a mulher. Porque quando uma mulher é ferida, você destrói uma família, porque o marido vai preso, a mulher é morta e essa criança fica à disposição. Você não sabe se é da família, se é do Estado, enfim. Não é um quadro fácil de se lidar. E a gente tem que pensar sempre, eu sempre digo que eu tenho uma filha que pode ser uma vítima da violência, eu tenho um filho que pode ser um agressor. A forma como eu criei os meus filhos foi muito de dizer para eles o que é certo e o que é errado. Eu sempre fui uma mãe muito consciente, até porque eu saí de casa muito cedo. Eu me casei com 16 anos e me tornei modelo com 16 também. Então, tive acesso a uma outra série de violências que, na época, era considerado naturalizado. Então, assim, o que eu ensinei para os meus filhos foi tudo que eu passei, que a gente sempre acha que eles não precisam passar. Mas, provavelmente, eles passarão, mas de uma forma mais consciente. Então, acho que o diálogo entre famílias é muito importante. A gente sabe que mais de 60% das mulheres são mães solos por causa da separação, porque os homens acabam saindo, constroem outra família, e a mãe acaba ficando com essa responsabilidade da educação, de prover essas crianças, educar. E a educação é um fator importante para que a gente entenda qual é o nosso lugar da sociedade e como a gente deve buscar os nossos direitos. Eu participei de um evento grande em Brasília, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Estatuto da Vítima, onde vai ser reconhecido, porque está tramitando ainda no Senado Federal, para que a mulher, vítima de violência doméstica, outras catástrofes naturais ou não, ela possa ter uma segurança maior. Então, eu vejo, assim, cada vez mais as políticas públicas de grande porte, que vai acontecer no Brasil inteiro, já acontece, de grande benefício para a sociedade. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre a minha história, e dizer novamente que eu realmente me encontro em idade madura, sem esperar que fosse através de uma violência contra o meu corpo, contra a minha moral, contra o meu psicológico, que eu fosse me envolver como eu me envolvo. É uma pauta apaixonante para os estudantes que pretendem seguir essa carreira, seja em qual plataforma for escolhida. É um tema tão maravilhoso você trabalhar com direitos humanos, ou com pessoas, ou criar com políticas públicas, onde você ouve meninas que são, muitas vezes, castigadas, e elas sabem exatamente o que é preciso mudar para uma política pública contundente, preciosa e precisa. A gente já teve essa conversa, né, Joyce? Então, assim, é muito bom fazer parte desse coletivo de mulheres que lutam para a gente ter um país melhor, para a gente ter uma cidade melhor, um município melhor. Quando eu estava chegando, eu encontrei um monte de mulheres lá fora, super animadas, com o que vai acontecer aqui, e eu conversei com uma que, por acaso, ela é psicóloga do abrigo do Rio de Janeiro. Eu já fiquei curiosa e perguntando, eu queria visitar. Não pode. E como é que não posso falar. Mas eu estou muito feliz de cuidar dessas mulheres. Eu me sinto muito feliz em cuidar dessas mulheres, porque eu disse para ela que eu visito muitos abrigos fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar vários abrigos, com autorização, com sigilo, e conversar com essas vítimas recém-chegadas, outras passam mais tempo com crianças. Essas mulheres, elas são reconstituídas, elas são reconstruídas quando elas têm a oportunidade de ter esse amparo, essa amorosidade, elas se sentem importantes. O medo, aos poucos, vai embora e ela realmente se transforma numa mulher poderosa. Então, saber que no Rio de Janeiro tem um abrigo de mulheres muito escondido, que a sua psicóloga não fala de jeito nenhum onde é maravilhoso. Joyce, me leva lá, vai. Olha, gente, muito obrigada, muito obrigada.
Palmas para a psicóloga. Obrigada, Luísa. Helena, que bom tê-la aqui. Helena Berto é uma das principais executivas de comunicação e inovação do nosso Brasil. Formada em publicidade e propaganda, especialista em marketing, ocupou cargos de liderança em empresas como L'Oréal e Coca-Cola. Reconhecida como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela MIPAD na ONU, em Nova York. Atualmente é diretora global de diversidade e inclusão do Nubank. Helena, o que você tem para falar para a gente mudar esse quadro que a gente vê aqui ainda no Mapa da Mulher Carioca? Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas, agradecer a gentileza do convite da secretária Joyce, saudar toda a equipe e algumas pessoas que a gente vem se reencontrando, né? Luísa é uma delas, Marcela é uma delas, dentro dessa conversa para a gente tão relevante. Bom, já fui generosamente apresentada, Helena Berto, eu sou uma mulher negra de cabelo enrolado um pouco abaixo do ombro, hoje eu estou de saia preta, sapato preto, uma blusa rosa e um bomber, né? Uma jaqueta verde. Estou ao lado das outras painelistas. Atrás de mim tem um painel sobre o lançamento da 3ª edição do Mapa da Mulher Carioca. Como eu sou uma pessoa que trabalha com diversidade e inclusão, a autodescrição, para mim, acaba sendo muito natural. Eu acho que a gente trazer a perspectiva da inclusão para além do nosso próprio marcador. Eu não sou uma mulher com deficiência, mas eu preciso trazer a perspectiva de que pessoas plurais demandam soluções plurais. E a minha vivência não define o coletivo, né? Eu estou aqui como uma mulher negra, carioca, da zona norte do Rio de Janeiro, mas a minha história individual, ela não pauta a história de todas as mulheres, nem de todas as mulheres negras e nem de todas as mulheres que moram no subúrbio do Rio de Janeiro. A proposta que me fizeram hoje era contar um pouco da minha jornada, né, um pouco da minha trajetória. Eu vou tentar fazer isso da forma mais resumida que eu puder, porque são pouco mais de 30 anos de vida, né, gente? Então, tem bastante coisa para contar. Mas o que eu queria destacar dessa jornada, prioritariamente, primeiro, a minha história ela não começa comigo. Minha carreira enquanto executiva de comunicação, de inovação em diversidade, seja na L'Oréal, na Coca-Cola, no Nubank, ou em todas as organizações que eu trabalhei, ela não começa em mim. Ela começa na minha mãe, ela começa na minha avó. Ela começa nas mulheres que sonharam tanto e acreditaram tanto e pavimentaram um caminho para que eu pudesse andar. Então, Joyce, quando eu vejo a sua mãe aqui, sempre me emociona, porque eu carrego a minha mãe de chaveirinho também. E por quê? Porque é para honrar essa mulher. Eu sou filha, eu venho de um lar matriarcal, né, de mulheres muito fortes. Então, as minhas referências são minha mãe, minha avó, que eu não conheci, minhas tias, que se distribuíram ali nos cuidados comigo. E é importante a gente saudar isso, porque conversa com esse mapa aqui. Né? Conversa aqui quando a gente vai entender que não é só sobre o maior grupo demográfico, é sobre o grupo com a maior contribuição para que famílias existam. Ontem, né, a pauta do dia é essa, né, para quem está acompanhando as redes sociais, foi o tema da redação do Enem, economia do cuidado. Né? Talvez nem todo mundo tenha conseguido articular isso, mas basicamente do que a gente está falando? A gente está falando daquele trabalho que não é invisível, porque a gente às vezes fala, no trabalho invisível, absolutamente visível, ele está posto. Aquele trabalho dentro do lar que não é remunerado, é diferente. Do que a gente está falando? Para aquilo ali tudo acontecer, você poderia contratar vários profissionais. Você poderia contratar uma diarista para fazer a limpeza, você poderia contratar uma cuidadora, não somente para filhos, mas às vezes para os idosos da casa, para pai, mãe, tio, avô. A gente poderia contratar cozinheira, né, profissional, né? Existe a função de cozinheira, né, gente? Então, você contrataria uma diarista para limpeza, uma passadeira para roupa, uma cuidadora de idosos, uma cuidadora de crianças. Você poderia contratar vários serviços remunerados para que uma casa funcionasse. O que acontece na maior parte dos lares brasileiros é que existe uma figura que, majoritariamente, é uma mulher
que é responsável pelo acúmulo de todas essas funções e não é remunerada e sequer reconhecida por esse trabalho. A gente tem alguns dados que apontam para a gente que mulheres trabalham 9 horas a mais por semana do que homens dentro de casa. Ou seja, a gente está falando de mulheres que muitas vezes têm a tripla jornada. Ela trabalha para o seu CNPJ, né, para a sua figura empregadora, ou ela empreende, ela tem o serviço, ela tem todo o trabalho da casa e ela não é remunerada por isso. Isso é a economia do cuidado. E a gente precisa falar sobre isso, porque a gente aportaria para o PIB desse país se isso fosse remunerado. Bem, como eu falei, eu estou falando sobre a minha história. Eu estou falando da história da mulher que me criou se desdobrando, uma pessoa que acreditou que a educação seria a alavanca de transformação da nossa família. Eu sou a primeira pessoa da minha família que chega à universidade, né? Na verdade, eu sou a primeira pessoa da minha família que chega no ensino médio, né? Antigo 2º grau, para entregar a idade. É a primeira pessoa que chega nesse lugar. E a minha mãe, ela me disse que, olha, o sistema não vai facilitar para você. As regras não vão mudar para você poder passar mais rápido. Então, você vai ter que se dedicar, provavelmente 3 vezes mais. O dobro porque você é uma mulher, o triplo porque você é uma mulher negra. E quando a gente fala de mulheres, a gente precisa desses recortes. De quais mulheres a gente está falando? Das mulheres negras, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, das mulheres com deficiência. Porque cada uma de nós demanda soluções diferentes. Então, falar da minha trajetória em grandes corporações, né, liderando grandes marcas globais, eu sempre trabalhei com marketing, com comunicação. Qual era o meu incômodo? Eu sou publicitária de formação, gente. Então, quando eu fazia campanhas, eu sempre perguntava, isso aqui está fazendo sentido para todo mundo? Quando a gente ia fazer campanha de grandes marcas de bebida, por exemplo, de refrigerante, chegava no Natal, tem Papai Noel, Urso Polar, e eu falava, gente, mas o Rio de Janeiro está batendo 38 graus. Isso está fazendo sentido para as pessoas? Isso está se conectando com a realidade das pessoas? Quando a gente vendia produto de beleza, e eu olhava para aquela cena, né, de modelos magras, louras, de cabelo liso, eu falava, bom, mas é Brasil, né? E o crespo, e o cacho, e a pele negra, e os outros corpos, e as mulheres gordas, como é que a gente dialoga com isso? E aí eu pensava, a gente precisa ter mais diversidade na nossa comunicação. E aí a gente ia fazendo os ajustes. Por quê? Porque a publicidade tem o papel da criação de representações sociais, mas ela também reforça e valida. Então, a discussão que a gente tem que fazer é que se a gente está incluindo, excluindo, ou se a gente está reforçando estereótipos. Beleza, vamos fazer. Só que, em alguma medida, a gente vai entendendo que não é só sobre aquilo que a gente comunica. Porque o que a gente comunica é fruto da cabeça de quem está pensando. E aí a gente vai para dentro das organizações. Quando a gente fala, né, da necessidade de ter mulheres no mercado de trabalho, a gente precisa fazer um duplo clique aí. Mulheres estão no mercado de trabalho. Em quais posições essas mulheres estão? Elas estão nas posições de liderança? Talvez não. Porque quando a gente olha para os números, né, e essa pesquisa do Ethos, ela está desatualizada, eles acabaram de lançar a pesquisa nova, agora com os dados de 2022, quando a gente fala de posições de CEO, né, de C-level, posições executivas, em média o Brasil são de 13% de mulheres nessas posições. Mas quando a gente fala de mulheres negras é 0,4%. Tem um zero na frente. Perceberam? E aí a gente precisa pensar quem é que está tomando a decisão. E tem uma frase que eu sempre uso e eu bato e eu reforço. Quem está na sala quando a gente está pensando o futuro? Quem está tomando as decisões, que são decisões para o maior grupo demográfico desse país que a gente tem, que são as principais chefes de família, que são aquelas que estão ancorando toda a dinâmica familiar, que inclusive vai alavancar essas gerações para o mercado de trabalho. O World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, no seu último relatório de março, ele trouxe o dado que, organicamente, nós vamos conseguir paridade de gênero entre homens e mulheres em 132 anos. O que significa organicamente, se a gente não tiver intencionalidade?
E para ter intencionalidade, a gente precisa de dados, porque opinião todo mundo tem, né? Eu tenho a minha, a Joyce tem a dela, vocês têm a dela. Não é sobre as nossas opiniões, é sobre o que o dado aponta, qual é a intencionalidade que a gente vai trazer para que a gente consiga mover uma agenda de equidade. E aí a gente vai precisar falar de equidade salarial, a gente vai precisar olhar para os dados de que tem mais mulheres nos níveis superiores e não necessariamente isso está se refletindo no mercado de trabalho. E por que não está? Porque quem toma decisão não necessariamente são mulheres. E por isso a gente precisa ter mulheres em posições de liderança. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente não está discutindo em absoluto. Agora, aspas, agora eu vou contratar só porque é mulher? Agora eu vou contratar só porque é negro? Não, gente. A gente está falando de organizações, de empresas que, no final do dia, precisam dar lucro, serem competitivas e entenderem melhor o seu público consumidor. Nós estamos falando de ter os melhores talentos, mas que não estão sendo aproveitados por conta do seu gênero, da sua raça ou da sua condição, orientação sexual e identidade de gênero. O que a gente precisa colocar em perspectiva é: a gente não quer flexibilizar nada. A gente quer que a raça e o gênero ou a condição de saúde dessa pessoa não seja um empecilho para que essas pessoas alcancem esses lugares. Eu acredito em políticas públicas, se a gente quiser escala, mas eu acredito na articulação entre as organizações públicas, privadas, a sociedade civil organizada, a academia, para que a gente, porque problemas complexos demandam soluções bem pensadas e complexas também. A simplicidade, o simplório, não resolve problemas que são estruturais. Então, se a gente tiver intencionalidade, tiver dados e fazer desenhos chamando pessoas técnicas para essa conversa, a gente vai conseguir avançar na construção desse país que a gente acredita. E eu fecho com isso. Eu acredito que só é futuro se for para todas as pessoas. Se não couber todo mundo, não é futuro possível. A desigualdade é uma ameaça ao processo democrático e à própria existência da nossa humanidade. A gente precisa reconhecer as humanidades, as suas particularidades, para poder endereçar as necessidades que cada uma de nós trazemos aqui. Isso. Obrigada, Helena. Ana, chegou sua vez. Ana atualmente está no Ministério das Mulheres, é jornalista, psicóloga, mestre em serviço social no tema trabalho pela UERJ, pós-graduando em políticas públicas e governo pela UFRJ, filha da Universidade Pública. Fundadora da revista Presença da Mulher e primeira vice-presidenta nacional da UBM, União Brasileira de Mulheres. Sua contribuição, por favor, Ana. Bom, ela esqueceu um dado. Em primeiro lugar, eu queria saudar toda a mesa na figura dessa jovem, eficiente, capaz, Joyce. Meu abraço a todas. Em função, eu queria dar meu abraço em nome da ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, que o Ministério representa a esperança de políticas públicas para as mulheres, que foram desmontadas esses anos todos e agora a gente retoma com toda a força. Mas eu queria, viu, Joyce, dizer para você que eu fico muito feliz com a terceira edição desse mapa, porque você não acredita, eu fui a primeira secretária da mulher aqui do município, no governo Eduardo Paes, no primeiro. E, acredite, quando eu assumi essa responsabilidade, eu rodei esse Rio de Janeiro inteiro na busca de dados sobre a cidade do Rio de Janeiro. Pasmem, não existia. A única pesquisa que eu encontrei foi a pesquisa do Instituto Pereira Passos, que era uma pesquisa geral da cidade, e eu tive de catar, na pesquisa da Pereira Passos, os dados sobre as mulheres. Então, eu acho que é uma vitória, mais um êxito da sua gestão já está na terceira edição do mapa. Porque eu queria destacar que, sem dados, a questão científica, né? Para você fazer o achismo, né?
a gente não faz nada. Então, os dados são a matéria-prima para as políticas públicas, né? Então, quando a gente tem um mapa da realidade da mulher carioca, isso aponta para onde investir, que políticas fazer, que região atender. E eu quero destacar que na Conferência de Política para as Mulheres aqui na capital, que eu era secretária, um dos maiores clamores das mulheres era justamente a Zona Oeste. A principal reivindicação daquela conferência é que as mulheres da Zona Oeste queriam um centro de atendimento da mulher em situação de violência, porque ali concentrava, como mostra o mapa, uma maior população feminina da cidade e com serviços precários, porque não tinha condições de uma mulher que mora na Zona Oeste ser atendida no centro da cidade, né? Então, eu acho que o mapa ele já dá esses indicadores e aponta na concretude de políticas públicas, como foi feito aí. Então, eu acho que é muito importante essa questão do mapa como um ponto básico para a eficácia de políticas públicas que corresponda a uma realidade concreta, científica, de estudo da cidade. Então, meus parabéns. E eu queria destacar aqui, né, foi destacada a questão da violência, a questão da desigualdade. Uma das questões, um dos indicadores que chama a atenção, eu sempre destacava isso. Tem duas violências assim máximas que expressam a opressão contra as mulheres, que é a violência, né, em todas as suas formas, e na sua forma máxima, que é o feminicídio, e outra questão, que é a questão da mortalidade materna. Quer dizer, por que em pleno século XXI, com tanto avanço da ciência, as mulheres morrem de parto? Né? O que está por trás disso? Por quê? E as mulheres negras morrem mais. Então, esse indicador da mortalidade materna, gente, é um enigma para a gente enfrentar. Por quê? Com tanta ciência, porque as causas da mortalidade materna vão desde a questão do aborto mal feito, que tem consequência e leva à mortalidade, mas tem uma questão elementar, que é a pressão alta. Qualquer médico consegue identificar a pressão alta. E por que não identifica? E a mulher chega a uma eclâmpsia, a uma morte materna. Então, isso tem a ver, gente, também com a história de opressão da mulher. Porque, queirando ou não, a gravidez é o símbolo do pecado original, ou não é? Então, eu acho que tem muitas implicações na questão da mortalidade materna, que tem a ver com a opressão da mulher, uma negação da maternidade, a violência obstétrica, né? Quantos a gente viu falar, na hora de fazer, tudo bem, agora aguente, né? Então, é uma punição, de certa forma, às mulheres, porque não se explica que com todo o avanço da técnica, a mulher morra de parto por uma pressão alta, que é facilmente identificada. Então, eu digo que a gente tem hoje uma lente muito aumentada para ver a violência contra as mulheres, que ainda é a expressão da visão da mulher como objeto, como propriedade, ou é minha ou não é de mais ninguém, que leva ao feminicídio. Mas nós precisamos também colocar uma lente de aumento em relação à violência no que se refere à mortalidade materna, à saúde da mulher, né, que às vezes, a gente não dá essa lente que precisa, porque realmente uma mulher morrer de parto na idade da pedra, onde a criança caía no chão, tinha infecção, agora, morrer de parto em pleno século XXI é inadmissível. Então, eu acho que os indicadores aí, o Joyce, também apontam essa questão do índice altíssimo de mortalidade materna. Então, é outra violência contra as mulheres que nós temos de enfrentar com políticas públicas, assim como a gente vem crescendo
as políticas públicas no combate à violência contra as mulheres. E eu digo sempre que essa questão da violência, que é outro olhar que a gente tem que fazer, e o Ministério tem várias políticas nesse sentido, que é a questão da violência política de gênero. Quer dizer, que eu digo sempre que é a caça às bruxas da mulher moderna, né? A mulher que se destaca, a mulher que está na política, que quer espaço de poder, é vítima de violência política, como é o caso do assassinato de Marielle. Então, eu acho que são olhares, né, diversos que nós temos de ter, e eu acho que o mapa, que já está na sua 3ª edição, é um passo importantíssimo para os indicadores de políticas públicas que correspondam às necessidades concretas do cotidiano das mulheres, às suas dificuldades, às suas opressões, como essa questão da sobrecarga doméstica. Essa questão que caiu na prova do Enem, hoje é um indicador importantíssimo, a política de cuidados, né? Como que nós vamos querer que as mulheres entrem no mercado de trabalho, que as mulheres participem do poder, se não tem políticas públicas para reduzir a sobrecarga doméstica? Então, Joyce, eu acho que os dados do mapa também dão esses indicadores, né? Nós precisamos de políticas públicas para reduzir a sobrecarga das mulheres, sob pena das mulheres ficarem no meio do caminho, né? No meio do caminho. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa. Eu acho que tem de dar até mais visibilidade, né? Nós já estamos no 3º mapa. Eu acho que esses dados precisam ser divulgados e ser transformados, como já vem sendo, né, o fato dos equipamentos na Zona Oeste, né? Mas nós precisamos, além da questão, eu digo sempre, a mulher não é só violência. Nós precisamos ver a mulher como uma cidadã integral de direitos, que, aliás, é a filosofia da Casa da Mulher Carioca, a proposta inicial da Secretaria, que começou com 2, como a Joyce mostrou aí, e está crescendo. Porque, se nós não virmos, e os dados mostram isso, a mulher como uma cidadã de direitos, né, como uma saúde integral, como um ser integral que precisa ter o olhar na questão das políticas públicas, a política de transporte, como foi mostrado aí o assédio no transporte público, políticas de emprego, qualificação, políticas de saúde integral, que muitas vezes se olha só, e mesmo assim precariamente, a saúde da mulher no período gestacional, mas a mulher idosa tem seus problemas de saúde, a criança, a adolescente tem seus problemas de saúde. Então, a gente tem que ter uma visão integral da mulher para que as políticas públicas signifiquem um fortalecimento da cidadania das mulheres, porque elas deixaram de ser objeto quando começou a votar, mas ainda tem muitos resquícios dessa visão da mulher como objeto ou como mulher só parideira, que faz com que a gente tenha o descaso com a mulher como ser integral. Então, eu acho que o mapa, ele coloca também essas dificuldades diversas do cotidiano das mulheres, a sua desigualdade, né, e a sua diversidade, que as políticas públicas têm de incorporar e dar resposta para que, sim, as mulheres ocupem o espaço de direito na cidade como referência da melhoria das condições de vida e de avanço da cidadania das mulheres. O mapa é um bom começo e um bom caminho para chegar lá. Parabéns. Agradeço, Ana. Já antes de finalizar a mediação, Joyce, gostaria de uma contribuição sua sobre o que foi conversado. Acho importante você, que é a nossa secretária de Políticas e Promoção da Mulher, graduada em Gestão Pública pela UFRJ, e uma jovem de 26 anos, que, ao longo da sua trajetória interdisciplinar, foi cofundadora do projeto Manivela e do podcast Expresso 222. Por favor, Joyce.
A minha mãe, ela que puxa as palmas, gente. Brincadeira. Vamos lá, eu acho que, primeiramente, agradecer a brilhante contribuição que vocês fizeram aqui com a gente. Eu queria muito identificar um ponto fundamental, que é, né, a gente tem uma mesa com total paridade também de raça, né, que a gente precisa evidenciar isso também, que quando a gente fala de mulheres, a gente precisa trazer o tema raça como parte da construção, especialmente quando a gente fala de Brasil. Então, fico muito feliz da gente ter conseguido garantir, né, essa transversalidade racial, territorial também, Mato Grosso, Piauí, né, e todo o nosso contexto de Rio de Janeiro. Eu acho que é muito importante trazer para vocês, somando um pouco das contribuições que foram levantadas aqui, que o nosso mapa da mulher, a gente colocou também uma análise sobre as nossas próprias políticas públicas. E por que isso? Nesse ponto que a Ana Rocha traz, por exemplo, sobre a mortalidade materna. O que tem sido feito na cidade para enfrentar esse tipo de violência? Nós temos, por exemplo, o programa Gerando Futuro, que é um primeiro caminho, né, junto também com a Secretaria de Saúde, um primeiro caminho para a gente conseguir avançar nessa temática que ainda é tão cruel e, como você trouxe, Ana, é tão histórica ainda, num contexto nacional, mas também municipal. Né, quando a Helena traz, por exemplo, a questão do cuidado, que mulher é essa que cuida? Qual é esse perfil profissional? O que é o cuidado e quais são as desigualdades do tempo? Nós também trazemos aqui, porque justamente como a Helena trouxe, a gente tem uma desigualdade de tempo nos cuidados e afazeres de casa muito grotesca, muito gigante, que é justamente mulheres trabalham 19h30 por semana em suas casas para os afazeres domésticos, enquanto homens trabalham, em média, 11 horas por semana. E quando a gente vai ver a desigualdade racial nisso, também há uma evidência. Então, mulheres negras trabalham mais tempo no cuidado do lar, enquanto mulheres brancas menos. Então, diagnosticar isso é uma resposta para esse tema tão pouco falado, mas tão fundamental para o nosso debate sobre empregabilidade. Né? Quando a gente traz Luísa, trazendo justamente o seu histórico, a sua força, toda a sua trajetória, e como isso é reverberado no mundo, é a gente dizer que debater igualdade de gênero é debater uma temática internacional. Porque se as nossas dores no Brasil existem, com certeza em outros países do mundo existem também. E isso me traz muita alegria, Luísa, porque também nessas andanças aí pelo mundo afora, né, eu vejo o quanto que temos avançado, mas o quanto que precisamos coletivamente apertar a mão uma da outra e falar, vamos que vamos juntas. Então, isso é um processo muito fundamental. E quando você traz, por exemplo, o debate sobre a violência, né, das mulheres no âmbito internacional, o quanto que isso não é dito, porém, quantas das nossas mulheres brasileiras são essas vítimas também, e a gente tem invisibilizado esse tema. Né? Então, obrigada também pela contribuição. E a Marcela, que trouxe toda essa expertise sobre dados, sobre a segurança pública, que é uma das nossas referências, né, para o mapa da mulher carioca, né, que traz justamente isso, que dados e evidências são os norteadores para as políticas públicas. Não é política de achismo, é política baseada em dados e evidências. Então, eu convido muito vocês a lerem esse material, com a certeza que, aqui, além de ter uma análise sobre a cidade do Rio, sobre o cenário das mulheres no Rio, também tem a nossa análise interna, quem são as mulheres que temos atingidos nesses últimos 3 anos, para que vocês possam ser as fiscalizadoras do nosso trabalho. E eu sempre gosto muito de reforçar isso. Fiscalizem o trabalho do serviço público, fiscalizem a gente. Eu sei que a gente está avançando muito, mas o que podemos melhorar? E vocês fazem parte dessa história. Eu sempre falo muito isso, Ana, nas casas da mulher carioca. Às vezes elas me perguntam, Joyce, como que pinta a parede de roxo? Como faz tal coisa? Eu venho e falo, Helena, sobre a aula de gestão pública, né? Porque a gente precisa saber como fazer. Eu tenho o privilégio danado de ter estudado gestão pública na Federal do Rio de Janeiro, mas isso precisa ser democratizado. E quero muito aqui saudar, que eu acho que já foi embora, também a nossa secretária de Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, acho que ela já foi, né? Mas estava por aqui, quero muito saudá-la, porque bem como Helena trouxe, o quanto que a gente está incluindo ou não as pessoas. Né? E esse é um debate fundamental quando a gente fala de mulheres. Quantas são as mulheres com deficiência que são colocadas de lado na sociedade e a gente não está atento às suas especificidades, às suas demandas. Então, minhas queridas, para acabar minha falação, quero muito agradecer, né, de forma muito gentil, caridosa e muito amigável, sempre brilhante também, a mediação da Rafaela Bastos, que além da minha amiga, essa diretora, essa presidenta da Fundação João Goulart,
escolar, que prepara as próximas gerações que irão liderar a máquina pública, né? A Rafaela, lá atrás, quando a gente foi convidada pelo nosso prefeito, eu a me tornar secretária e ela presidenta da Fundação João Goulart, ela me liga na beirada do Natal, acho que era 23 de dezembro, né, Rafaela? Eu estava no shopping comendo com a minha mãe, nunca mais me esqueço isso. Aquelas compras de final de ano, né? Rafaela me liga, Joyce, posso falar contigo? Pode falar. Ela, então, vamos preparar um curso para as próximas lideranças públicas da cidade? É onde eu assino que a gente vai seguir juntas. E aí nisso vem o programa Rio Lideranças Femininas, que é a resposta do quê? Nós, né, enquanto cargo comissionado, enquanto uma decisão do prefeito Eduardo Paes, a gente tem tempo. Mas será que as servidoras públicas estão com todas as expertises necessárias para continuar esse legado? Porque não é meu. Esse mapa da mulher carioca não é meu. Né? As políticas públicas que a gente constrói não são minhas. Elas são legado para a sociedade, para as mulheres da cidade do Rio de Janeiro. São políticas públicas de Estado. E isso é uma coisa que eu falo sempre com o nosso prefeito, com todas as mulheres que compõem o nosso time. Nós precisamos ter uma construção de políticas públicas que continuem, independentemente de Joyce, independentemente de Rafa, de Ana, assim por diante. Que a gente tenha, de fato, compromisso de transformar a sociedade a partir daquilo que a gente vivencia, mas especialmente a partir de dados. Porque, bem como foi colocado, não são apenas sobre as nossas histórias individuais, é um conjunto das histórias que se formalizam em dados e, assim, a gente evidencia um futuro melhor para todas nós. Eu já saudei o cônsul Dirk? Acho que sim, né? O cônsul da Alemanha, Dirk, que está aqui, também saudá-lo. Humberto, do IRI, também saudá-lo. Dá um tchauzinho. Ele que foi um dos patrocinadores também. Bate palma para quem patrocina, gente. Isso. Para ano que vem ter mais. Tem que falar, né? E deixa eu ver quem mais que eu não saudei aqui, meu Deus. Me perdoa se eu esqueci de alguém, gente. Eu sei que é horrível não citar as pessoas. Nossa superintendente Tati, representando a nossa secretária estadual Heloísa. Eu acho que eu lembrei de todas. Se não, amo todos vocês, tá bom? Só para reforçar isso. E saudar aqui as nossas mulheres das Casas da Mulher, das Salas da Mulher Cidadã, as nossas mulheres do CEAM, dos NEAPs, usuárias do Cartão Mulher Carioca, do Programa Mulheres do Rio. Obrigada por vocês sempre nos acompanharem e por vocês serem nossas fiéis, né, escudeiras, que quando a gente vai para a rua, vocês estão lá do nosso lado, construindo o Rio de Janeiro melhor. Então, esse trabalho não é feito sozinho, jamais será. Quando a gente fala de política pública, a gente fala de gente. E quando essas pessoas estão reunidas, a gente consegue avançar muito mais e muito mais longe. Então, obrigada, Rafa, por toda essa condução. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Joyce. Para finalizar, eu gostaria que vocês estivessem nesse momento de atenção final e com o entendimento de tudo que foi dito. Marcela falou sobre informação, Luísa falou sobre trajetória, Helena falou sobre representação, economia e comunicação. Ana falou sobre política, mulheres e sociedade. E a Joyce está se colocando aqui como um instrumento, como secretária de Políticas e Promoção da Mulher, para fazer a chave da virada de uma governança pública, que é o que essa mesa representa. Entretanto, eu gostaria de esclarecer que essas trajetórias e essas histórias incluem homens. Homens são parte desse processo. Joyce fala uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não prestam atenção, que segurança pode ser um passo conquistado com informação. Informem-se aos seus. Durante 10 anos, Marcela, eu fui júri, participei do tribunal do júri, na vara criminal, na pauta de violência contra a mulher. Até hoje, como presidenta, fui convocada e fui. E o que eu vejo, que esse degrau emocional que vocês conversam, que vocês comentaram, Helena falou desse degrau na sociedade, Luísa nas relações familiares, você nas emocionais, Ana nas opressões, esses degraus eu notei nos homens que estavam sendo julgados. Então, as histórias de violência dessas mulheres são produzidas e embrenhadas também nos homens. Essas histórias é sobre vocês também. Então, é muito importante que o mapa da mulher carioca ele seja um guia da Secretaria de Promoções da Mulher, das pessoas da sociedade, mas principalmente aos homens aliados. Vocês não estão em uma pauta externa a vocês. Esse assunto é sobre vocês.
Então, agora a gente tem um documento em linguagem simples, acessível, que, aliás, está disponível no QR Code que vocês receberam ao entrar aqui, né, com um convite. Quem não conseguiu pegar, tem um cartãozinho que vocês receberam? Então, acessem esse QR Code, já manda na linha de transmissão pelo WhatsApp para os seus amigos, amigas, amigues, binários, não binários, todos os gêneros, agêneros. Vamos falar sobre esses dados, porque essa não é uma trajetória só da mulher, é uma trajetória das pessoas da sociedade que impacta a vida das mulheres. E não se enganem, porque vocês fazem parte dessa história. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.